Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos prosseguir com nossas aulas para os alunos matriculados no método Legislar. Boa noite a quem está assistindo pela noite e ao vivo e bom dia, boa tarde para quem vai assistir a gravação, ou até mesmo para quem vai assistir de novo. Doutora Priscila, está com a senhora a palavra. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à primeira etapa, né, do processo legislativo, aquele processo legislativo municipal. Nos outros vídeos, nós conversamos sobre iniciativa, discussão, votação, sanção. Não, sanção ainda não, né? Falamos sobre comissões e hoje nós vamos iniciar com a ordem do dia. Continuamos conversando sobre o processo, então, dentro da Câmara Municipal. Estamos trazendo casos práticos, provavelmente vocês já tenham assistido, eu espero que sim, mas eu quero relembrar, então, um pouquinho para vocês sobre as comissões permanentes e as comissões temporárias que nós conversamos na outra aula, não é mesmo, doutor Caio? Eu relembro a importância das comissões e vou só trazer um julgado de início para relembrar vocês, porque eu sei que vocês não têm aquela memória, nenhum baú dentro da cabeça, né, doutor? Muitas vezes a gente esquece das coisas, e isso é normal. Então, o TJ do Paraná, ele considerou irregular o processo de legislativo municipal por ausência de parecer das comissões. A gente até repetiu, e eu só estou fazendo uma ponte da aula passada, repetiu que muitas câmaras não têm parecer das comissões, não é mesmo? Mas, inclusive, o TJ do Paraná, o STF também já afirmou que o parecer, né, o parecer prévio da comissão é uma condição de instrumento indispensável no processo legislativo, né, que é ali, que proporciona, então, a discussão da matéria é dentro, então, lá da comissão, independente da comissão temática que é. Doutor, eu vou compartilhar, então, o slide, vamos dar continuidade ao nosso tema, que seria a ordem do dia. Vamos ver se foi. Foi, né? Deixa eu só arrumar aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ordem do dia. Doutor Caio, fica à vontade para trazer suas considerações, trazer a sua experiência nesses assuntos. Eu sei que alguém vai perguntar assim, tá, mas quando a gente faz a pauta da sessão, não vai direto para a ordem do dia. Obviamente, a gente é dividido, então, a sessão plenária em expediente e ordem do dia. A gente sabe que o expediente é onde vai ser lido, então, as matérias que vêm do prefeito, as matérias diversas e matérias que vêm dos vereadores, que são apresentados pelos vereadores, os projetos de leis, enfim. O que acontece? Cada Câmara tem um regimento interno. Eu estou usando por base o regimento interno que eu tenho aqui na minha mão, tá? Eu tenho um regimento interno. Então, eu estou usando por base esse. Provavelmente lá no seu regimento interno tem uma outra descrição de como acontece, então, o expediente e a ordem do dia. Mas, por que eu trouxe, então, Pri? Por que você trouxe a ordem do dia aqui para nós, né? Eu trouxe e vou ler. Doutor, você quer ler para nós? Leio. Sobre o conceito ordem do que do dia. Então, a ordem do dia. Sim. Antecede a votação da preposição. É, em regra, a última oportunidade para o vereador colaborar com a formação da convicção dos seus pares e para registrar seu posicionamento. Normalmente, o regimento interno define um tempo para a ordem do dia. Deliberação somente pode ocorrer após encerrada a fase de instrução, conforme STF, no ADIM 4029 do Estado do Amazonas. Votação. Então, nesse momento, o plenário manifesta... Desculpa, agora é com a senhora. Não, eu quero saber porque, assim, a questão da ordem do dia, como ela antecede a preposição, antecede a votação, e nós estamos falando de termos técnicos, eu quero, doutor, que tu me traga alguma coisa, se tu lembra de algum evento que eventualmente aconteceu na votação. Porque eu tenho um caso, e é um caso bem engraçado, vou dizer para você.
que eu recebi num vídeo do WhatsApp de que um vereador, ele fez um projeto de lei, os vereadores que estiverem presentes e assistirem depois podem me comentar comigo isso, tá? Se vocês viram esse vídeo. O vereador, então, fez um projeto de lei. O projeto de lei foi para as comissões, então entrou o doutor Caio, todo risada já, ele entrou para votação. E entrou para votação e ok, né? O presidente passou, então, a palavra para o autor do projeto. E o autor do projeto disse, não, eu voto contra. Eu voto contra o meu projeto, porque a gente não precisa de um projeto desse. E todo mundo começou a dar risada. E daí o presidente começou a rir e disse, doutor, vereador, o projeto é da sua autoria, você vai contra mesmo? E ele disse, não, eu não preciso disso aí. Então, ocorreu todo o trâmite do processo legislativo, foi para comissões, foi para votação, chegou no final. Falta de atenção, talvez? Essa foi muito engraçado. Eu disse, gente, em que mundo ele estava? E o nome, eu não lembro a cidade, mas está no YouTube também. Se tu colocar vereador Coxinha, foi ele. Ele disse, não, eu vou votar contra esse projeto. A cidade não precisa desse projeto. Que isso. Doutor. Provavelmente ele até pensava que sim, mas alguém trouxe um argumento diferente e talvez alguém que tivesse autoridade sobre ele. Ou então ele era um tipo muito raro de vereador que revisou suas convicções e admitiu que teve uma ideia melhor, e isso tornaria talvez uma pessoa muito acima, muito acima da média. Mas, enfim, o que está por trás a gente não sabe, mas esse é um fato, né, doutora? É muito interessante esse caso que a senhora contou. Eu já vi alguns casos que davam muita polêmica, inclusive quando eu era vereador, sobre vereador querer justificar já no momento da votação. Estávamos lá no momento da votação e tinha vereador querendo debater o projeto. E a gente sempre tinha que lembrar, olha, já esgotou essa etapa da discussão do projeto. Agora o senhor vota sim ou não. E recentemente eu vi um caso de um vereador, mas aí já é mais no tópico seguinte, mas só antecipando por alto aqui, ele votou de um jeito e instantes depois percebeu que votou contrário ao que ele desejava. E ele queria desfazer o voto e aí a solução não teve, o regimento não previa, já tinha feito a contagem, etc. Mas, enfim, essas etapas são bem interessantes. Depois que ela é encerrada, não se volta mais no que estava nelas, né, doutor? Exatamente. Então, vamos para a votação, né? Votação, então, é o momento que o plenário manifesta o seu posicionamento, né? O plenário é o conjunto, então, dos vereadores, aprovando ou reprovando determinada matéria e levando a sua deliberação. Eu ia dizer, doutor, passa o slide, mas sou eu dessa vez, né? Então, a gente vai para a fase final. Eu só quero conversar com vocês a respeito da votação um pouquinho antes, e como eu não sei votar, né? Não sei votar, voltar o meu slide. Aqui, né? Desculpa aí, pessoal. É que quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Mas, enfim, aqui nessa questão da votação, a lei orgânica municipal ela não pode inovar, tá? Deve seguir, então, os prazos estabelecidos na Constituição Federal no que diz respeito ao processo legislativo, tendo observância, então, do princípio da simetria. Ou seja, as votações das proposições que tramitam, por exemplo, no regime de urgência de 45 dias, não pode, então, a lei orgânica definir um prazo maior ou menor. Ele segue a simetria. Em algumas doutrinas e alguns autores, talvez alguns cursos que vocês façam, né, porque não é impossível, vocês vão encontrar diversos tipos de votação. Eu não coloquei aqui no slide porque eu achei que era muito minucioso, mas eu vou trazer para vocês, então. Tem a votação simbólica, que geralmente é aquelas que eles falam, né, se os vereadores são favoráveis, a propositura permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Tem a votação nominal, que designa o nome de cada vereador. Então, cada vereador vota, né? Ou a votação secreta, que é uma modalidade que a população não gosta. Nem eu, nem a senhora, eu acredito. Ninguém gosta. Não gostamos, então, né? Não existe vedação constitucional a respeito disso, não tem nada na Constituição que proíba, então, a votação secreta. Mas a votação secreta, doutor, tem que ser utilizada apenas nos casos
que a lei orgânica assim define, ou o regimento interno, né? Então, a lei orgânica desculpa, não é o, lei orgânica municipal e regimento interno definem o que é uma votação secreta. Não é quando o presidente da Câmara decide ou quando a mesa diretora decide. Então, aqui eu só trouxe uns pedacinhos de conceitos mesmo para vocês saberem, né? Eventualmente, se alguém falar, a gente está aqui passando um pouquinho. Então, agora, doutor, quer trazer alguma situação? Não, então, muito interessante isso que a senhora falou sobre as votações. E aí, pessoal, então vocês viram que a doutora Priscila explicou que existe a votação nominal, existe a votação simbólica, existe a secreta. Nós não vamos defender a secreta, então nós não vamos falar quase nada sobre ela, mas a doutora Priscila já disse que somente nos casos que a lei orgânica previr. Mas eu acho curioso o caso da votação simbólica, que é aquela que os vereadores ouvem o seguinte comando do presidente. Normalmente ele diz: aqueles que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, e os que forem contrários, favor se manifestarem de pé. Ou seja, quem é a favor fica quieto e quem é contra levante. E aí acaba que muito vereador cochilando, dormindo, mexendo no celular, acaba não sabendo o que está sendo votado e vai aprovando tudo ali só porque não fez nada diferente. Se tiver desmaiado, ele está votando a favor, o que é muito grave. E eu já vi ideias de que o vereador tenha sempre que justificar o voto, ainda que seja favorável, mas ainda o nosso país não está muito preparado para esse tipo de conversa, né? Então, assim, vocês, colegas vereadores, se tiver algum colega cochilando aí durante uma votação, dá uma cutucada e fala: e aí, sim ou não? A pessoa vai talvez não dormir na próxima votação, né? Doutora, a questão da redação final, você quer ler para nós? Até Vamos porque ler. fala da lei 9598, quem sabe tu dá faça uma ponte com a aula passada. Isso aí, gente, olha só. A redação final é o momento que se faz uma revisão da matéria aprovada em sessão plenária. A redação final admite apenas as correções de técnica legislativa de acordo com a Lei Complementar número 95, de 1998. Em regra, a redação final deve ser aprovada em sessão plenária e deve ser divulgada por meios de comunicação da Câmara para conferência e acesso pelo cidadão. Basicamente é o seguinte: imagine que o prefeito tenha encaminhado este projeto de lei. Essa caneta representaria ele. E a Câmara fez uma proposta de emenda, que foi aprovada. Então, a proposta de emenda passa a fazer parte do texto aprovado e o que vai ser encaminhado para o prefeito sancionar ou não é a redação já com a incorporação das propostas de emenda. As emendas, elas passam a ser incorporadas ao texto, de modo que o prefeito não tem a opção de, entre aspas, veta a emenda na expectativa de voltar o texto anterior. Não. Se ele vetar a emenda, no lugar não vai ter nada se a Câmara mantiver o veto. Vai ficar assim, vetado. Só um exemplo, vamos lá. A doutora Priscila criou uma regra que diz, por exemplo, parágrafo 1º, terão direito ao benefício as pessoas que receberem até meio salário mínimo per capita. Aí os vereadores apresentam a proposta, a doutora Priscila é prefeita no meu exemplo. Aí os vereadores apresentam a proposta de emenda falando, não, terão direito as pessoas em cuja família se recebam até 3/4 do salário mínimo per capita. Então, fiz uma emenda para mudar o parâmetro e aí ela foi aprovada. Na redação final, nós vamos substituir o texto inicial pelo texto aprovado e vai para o prefeito. Se a doutora Priscila não concordar com a emenda que eu fiz, ela pode vetar a emenda e, caso os vereadores concordem com o veto, ali não vai voltar à redação original do jeito que o projeto foi para a Câmara. Simplesmente não vai ter regra nenhuma. Só uma curiosidade. Doutora, devolvo para a senhora a palavra. A respeito, então, pessoal, da Lei Complementar 95, só fazendo um adendo, nós temos vários cursos gravados sobre esse assunto, da técnica de se criarem leis.
assistam no método Legislar, já estão disponíveis as aulas sobre o curso, sobre a Lei Complementar 95. Então, vamos dar continuidade, então. Aqui a gente passa para a fase executiva. Nas aulas anteriores, eu expliquei para vocês o procedimento legislativo. Existem alguns autores, e eu trouxe nas aulas, que o procedimento legislativo, tem a iniciativa, a instrução, a deliberação, revisão e a execução. A iniciativa é quem é o autor. A instrução é as comissões. A deliberação é lá na sessão plenária. Revisão é que acabamos há pouco de falar, que é a redação final, e a execução, a executiva nesse caso, é na prefeitura, então, com o prefeito. Depois, mais à frente, a gente terá o procedimento administrativo, que é a promulgação e a publicação. Muitas vezes, nessa fase do executivo, se perde um pouco. Conheci vereadores que não sabiam... Opa! Agora eu vou ter que fechar de novo. Bom, enfim, vou deixar assim e vou ler para não Doutora, mexer. só dar uma dica. No cantinho da esquerda, embaixo do nosso símbolo, Vereadores Sensatos, tem um menuzinho. Tá, verdade, ali. Achei. Faz um teste. Isso pronto. Aí, consegui. Então, nessa questão, muitos vereadores perderam ou não sabiam o que acontecia. E vereadores, assim, que você vê em rede social, que pareciam ser muito esclarecidos, e que chegaram para mim e disseram, bom, foi enviado, então, um projeto de lei para o prefeito, mas ele não vetou e não sancionou. Mas daí eu perguntei, tá, mas já faz quanto tempo? Então, já faz quase uns 2 meses, e eu não sei o que aconteceu com o meu projeto. E daí eu pensei, bom, infelizmente esse não sabia o que estava acontecendo. Então, vamos lá. O que é a fase executiva, né? É a fase do processo legislativo dedicada ao chefe do Poder Executivo, como eu falei, para que ele, requerendo, exerça o direito de veto, barrando temporariamente o nascimento da lei. A fase executiva tem um prazo decadencial. Preste bem atenção nesse prazo. Ele é de 15 dias úteis para o seu exercício, sem a possibilidade de interrupção ou suspensão. O prefeito pode abrir mão desse prazo, obviamente, pela sanção expressa, né? E também o decurso desse prazo, desse veto, sem a manifestação do prefeito, eu terei, então, a sanção tácita. Eu trouxe algumas características do veto, e sobre o veto eu quero falar que é o ato do qual o prefeito, então, ele rejeita o projeto, né? A Câmara, então, aprova o projeto de lei e ele rejeita, tanto por julgá-lo inconstitucional ou contrário ao interesse público. E o veto, então, tem algumas características, e eu quero relembrar vocês, porque eu acredito que vocês já tenham ouvido isso, ou não, mas, enfim, relembrar dessas características, porque são essas características que fazem o veto acontecer. Então, o veto, ele deve ser sempre comunicado, ele deve ser expresso, deve ser motivado por razões técnicas ou políticas, ele deve ser supressivo, ele pode ser total ou parcial. É importante ter em mente essas características justamente para que, se o projeto de lei for até a Câmara ou for vetado, sabemos saber o que fazer, então, né? Doutor, tu quer trazer alguma coisa a respeito desse tema? Doutora, quero só ajudar aqui com a aula mesmo, de dizer o seguinte: alguns alunos estão querendo me enviar perguntas, já enviem as suas perguntas no chat, que a gente vai respondendo aqui durante a aula. Ao final, nós teremos oportunidade também, mas se quiserem mandar as perguntas no chat, a gente tenta responder. Sobre o veto, pessoal, então, só recapitulando, quais são as opções que o prefeito tem? Depois que a Câmara aprova uma proposta, ela segue para que o prefeito ou a prefeita decidam se eles vão concordar com aquele projeto que foi aprovado pela Câmara. Eles têm 3 opções. A primeira delas é concordar totalmente. Caso ele concorde totalmente, ele vai sancionar. Ele vai sancionar, ele vai assinar lá que ele está de acordo que aquele projeto vire uma lei. Então, é uma sanção expressa, porque ele assinou. E a doutora Priscila ensinou para a gente que ele tem um prazo para decidir se vai fazer isso.
Se ele não fizer nada, falou, quer saber? Não vou fazer nada. Automaticamente, depois de esse prazo ter sido decorrido, haverá a sanção tácita. Ou seja, vai virar lei sim, porque o prefeito tinha a opção de não concordar e não fez isso. Então, ele perdeu o tempo de falar que não gostou da ideia, ele então vai ter que assumir que vai virar uma lei. Então, nós teremos a sanção tácita, vai virar lei também. Já vi prefeito usando isso, doutora Priscila, no seguinte, eu mesmo apresentei um projeto polêmico uma vez que exigia transparência no recrutamento de estagiários, por exemplo. E eu sei que o prefeito gostava da ideia, só que vereadores da base pressionaram para que ele vetasse o projeto que eu conseguisse que fosse aprovado na Câmara. E aí, o que o prefeito fez? Ele deixou passar o prazo. Então, ele não vetou a pedido da base, mas também não me deu, vamos dizer assim, toda essa moral. E aí, ele deixou perder o prazo intencionalmente para que houvesse a sanção tácita. Achei bom, razoável, parabéns, obrigado. E aí, coube ao presidente da Câmara fazer, então, a promulgação. E o presidente também não queria. O presidente achou ruim isso tudo. Coube ao vice-presidente promulgar, mas ele também não queria. Aí alguém explicou para ele que se ele não fizesse, ele poderia responder por improbidade, alguma coisa nesse sentido. E aí ele resolveu promulgar o projeto de lei. E lembrando, e se ele então não gostar da ideia, ele pode vetar. Como a doutora muito bem disse, ele tem que vetar de maneira expressa. Ele não pode vetar o projeto, escrever e guardar na gaveta dele, não. Ele tem que comunicar para a Câmara. Falado, né? Não, tem que ter um documento. E, além disso, observe o que a doutora escreveu. Ele tem que ser supressivo, ou seja, o veto é para o prefeito ou a prefeita, né, falar que ele quer retirar parte de alguma coisa. Imagina aqui, eu tenho aqui 2 copos. Eles simbolizariam um projeto que a Câmara aprovou. Se o prefeito não gosta desse aqui de cima, ele pode vetar. Mas o veto é uma proposta do prefeito, ele não manda. Se a Câmara não quiser, ela pode desrespeitar o veto do prefeito, né, no sentido bem amplo, ela vai derrubar o veto e manter aquele trecho que o prefeito não quis. Agora, uma curiosidade, deixa eu pegar aqui mais uns copinhos para o nosso exemplo. Olha só, a doutora Priscila disse ali, olha que interessante. Ele tem que ser total ou parcial. Ou seja, o prefeito não gostou de nada do projeto que a gente aprovou. Ele pode vetar todo o projeto. E aí a Câmara decide se derruba ou não o veto. Mas ele pode também vetar apenas um artigo. Eu quero vetar o artigo 3º. Ele pode vetar o artigo 3º. Ou ele pode vetar apenas um parágrafo, ou um inciso, ou uma alínea, mas nunca inteiros, mas apenas. Nunca um pedaço. Ele nunca pode vir aqui no meu artigo e fazer assim, tentar tirar um pedacinho dele. Ele não pode tirar uma palavra de um dispositivo. Ele tem que tirar o dispositivo inteiro, ainda que seja um artigo, um parágrafo, uma linha, um inciso, um item, mas ele não pode tirar palavras. Por exemplo, vejam a frase aí, o que a doutora Priscila escreveu, olha só, deve ser motivado por razões técnicas ou políticas. Imagina que esse fosse um artigo ou um inciso. Ele não pode vir aqui e tirar só a palavra técnicas ou só a palavra políticas. E agora, doutora Priscila, só falando mais um pouquinho, me empolguei, né? Eu penso que é muito importante a gente dar uma detalhada sobre as razões do veto. Vejam bem, o prefeito ou a prefeita, ou prefeite, para os do futuro, que eu não gosto dessa linguagem, espero que... Não. Mas vamos lá. O chefe do Poder Executivo, ou a chefe do Poder Executivo, eles podem vetar por 2 motivos. Primeiro, ou porque eles entenderam necessário, vou falar de maneira simples, eles entenderam necessário porque o projeto tinha um vício do ponto de vista jurídico. O projeto não apresentou impacto, o projeto não está de acordo com o PPA, não está de acordo com a LDO,
violou o princípio da iniciativa do prefeito, etc. Ou ele pode vetar porque ele não gostou do projeto. Juridicamente, nós vamos falar que isso é uma decisão discricionária e ele vai, então, vetar com base no que ele vai dizer, que é não há interesse público ou não é oportuno e nem conveniente. Ele vai dizer que, devido à ausência de conveniência ou oportunidade, naquele momento não é bom que aquele projeto seja aprovado. Mais ou menos isso, ou seja, de maneira bem simples. Ele não vai vetar só quando o projeto for inconstitucional, na opinião dele. Ele pode vetar ao argumento de que o projeto é bonitinho, é possível juridicamente, está bem escrito e tal, mas ele pode falar, não é o momento, não está adequado para a nossa realidade. Vou dar um exemplo aqui rápido. Um projeto de lei que obrigue as agências bancárias a darem estacionamento gratuito para os seus clientes, por exemplo. É um projeto juridicamente possível, amparado no interesse local de legislar, etc. Mas o prefeito pode entender que, se essa lei for colocada no seu município, a única agência bancária que tem vai acabar indo embora para outro, que vai ficar mais barato para ela. Então, ele pode falar, o projeto é bom e tal, mas não é adequado para esse momento da nossa realidade. Tente de novo daqui a 30 anos. Quem sabe daqui a 30 anos não vai estar melhor. Enfim, só lembrem disso. Ele pode vetar por conveniência ou oportunidade, ou por questões jurídicas. Doutora, falei bastante, sua vez. Deixa eu você. Vou dar continuidade, então. Dando boas-vindas ao Rodrigo, que chegou, a Luciana e a todos os demais que nos assistindo. Bem-vindos. Vamos dar continuidade, então. O doutor Caio explicou muito bem a questão do veto ali, mas daí o que acontece, doutor, quando o veto, a comunicação do veto na Câmara de Vereadores? Conte pra gente. Eu confesso que eu nunca peguei na causa prática um veto, né? Eu só orientei colegas, assessores jurídicos que vieram até mim, né? Mas, enfim, quando acontece o recebimento da comunicação do veto, então abre para a Câmara um prazo de 30 dias, contado da comunicação em plenária para instrução e análise das razões que motivaram o veto do prefeito, né, do chefe do executivo. Se as razões forem de inconstitucionalidade, cabe à CCJ, ou Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, cada regimento define um nome, né? Se as razões forem políticas, daí vai, então, para a instrução, cabe à Comissão de Mérito. Se for social, vai para a Comissão de Assistência Social, enfim, para cada uma delas. Mas tem uma ressalva. Como sem o parecer da comissão, o veto, então, ingressa em deliberação, né, lá em plenário, por voto aberto, deixando de prevalecer pela maioria absoluta de votos contrários. Então, prevalece, então, deixa de prevalecer, então, o veto pela maioria absoluta. Após a decisão de plenário, a Câmara deve publicar, dando acesso ao cidadão. A questão é bem interessante, porque o que acontece? Quando a Câmara a Câmara recebe o projeto de lei, faz todo o trâmite do processo legislativo, então a gente encaminha lá para a Prefeitura fazer, então, uma publicação, que logo mais a gente vai conversar a respeito, e a promulgação. Nesse caso, não. Se for derrubado o veto, né, que vocês já ouviram falar sobre isso, quem deve publicar é a Câmara. Então, a Câmara faz a publicação da lei, da derrubada do veto, nesse caso. Doutor, alguma... Tem uma consideração, doutor, interessante. A respeito do quórum para a derrubada de veto, eu, sim, já vi bastante sobre maioria absoluta, mas já vi alguns municípios que a lei orgânica e o regimento interno falam que são necessários 2/3 dos votos. Então, eu já vi desta forma. Não sei se a senhora tem alguma opinião sobre se isso é possível ou não, mas na prática eu já vi 2/3. Agora, eu já vi também maioria absoluta. E só lembrando os colegas que estão assistindo, a maioria absoluta é em relação à quantidade total de vereadores. Qual é a quantidade total de vereadores, por exemplo, de uma cidade com 9? 9. A maioria absoluta será 9 dividido por 2, 4,5. Primeiro número inteiro superior, 5. Então, nessa cidade, bastarão 5 vereadores para derrubar um veto.
Ah, mas teve um vereador que faltou. Como que faz? Não importa. Quando fala de maioria absoluta, você não olha se alguém faltou. Não faz diferença, porque a maioria absoluta é sempre em relação ao total de vereadores. Agora, quando falar de maioria simples, você vai olhar a quantidade dos presentes. Era só isso que eu queria dizer, doutora Priscila. Eu devolvo a palavra para a senhora. Eu trago a ressalva dessa comunicação do veto, principalmente para os assessores jurídicos, porque geralmente os vereadores acabam não tendo contato com o processo legislativo, salvo a questão do presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara está envolvido ali, então, com todo esse processo, com os servidores, acaba tendo que ter um conhecimento maior. Mas tem vereadores que, de fato, tudo bem que nem esse que eu dei o exemplo ali, que não foi vetado o projeto de lei, não foi sancionado pelo prefeito, depois de 3 meses ele me perguntou, o que aconteceu com o meu projeto? Tinha, então, ocorrido uma sanção tácita, né? Enfim. Então, vamos continuar. Vamos ver. Promulgação e publicação. Isso é importante. Por que é importante? Porque são 2 conceitos distintos. São 2 fases distintas, mas que se complementam. Doutor, você quer ler a respeito do conceito? Doutora, eu tive um pequeno probleminha no microfone, se a senhora não se importar. Leio sim, pode ser. Então, promulgação é o ato que transforma o projeto em lei, passando a ter número, data determinada. Momento em que passa a integrar o sistema normativo municipal com presunção de validade. Então, depois que promulgada, a lei não poderá ser retirada do ordenamento jurídico. Então, ela deu a existência, ela tem a validade, né? A não ser por revogação ou declaração de inconstitucionalidade. Então, teve a promulgação, agora, depois da promulgação, é só com declaração de inconstitucionalidade ou a revogação, né? Ou o surgimento de uma nova lei, nesse caso, exemplificando, surge uma nova lei que revoga a lei anterior. Na questão, então, da publicidade, né, da publicação, né, é a exteriorização da promulgação do texto legal, vinculante a todas as pessoas do povo e as funções estatais. Então, sem a publicação não poderá a norma legislativa surtir efeitos. Então, como que a gente pode pensar, né? Então, é uma comunicação de existência da lei. Do direito novo aos seus destinatários. Então, a cidade agora, presume-se, então, que ela sabe da existência dessa lei. O ato normativo deve ser, então, publicado e é exigido por todos. Sem publicação, então, a norma legislativa não surte efeitos. Doutor, resolveu aí o seu problema? Quase pronto já, doutora. Falta pouco. Pode continuar. Falta pouco? Então, tá, eu vou continuar, vou dar a passagem, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque fizeram uma pergunta. Deixa eu passar para a senhora a pergunta. Se quiser, pode passar, então. Eu ia responder ela, mas eu posso responder no final também. Só para ficar... Tá. Vou deixar essa para o final, acho que é pertinente no final. Pode ser, então. Então, repaginando, né, refazendo, então, a promulgação e a publicação são fases distintas, mas elas se complementam. Geralmente existe uma confusão de conceitos aí, né? Deixa eu dar uma passada. Opa, passei demais. Não, é isso aí. Sem a publicação não poderá a norma surtir efeitos. Eu trouxe aqui no meu material, não coloquei nos slides, sobre a vigência da lei, né? Que, então, se complementa com a promulgação e a publicação, que é a vigência, então, né? Com a promulgação e a publicação, a lei já existe, está apta, então, para produzir todos os seus efeitos. Mas produzirá realmente seus efeitos quando entrar em vigor. Ao entrar em vigor, a lei torna-se obrigatória, executória e eficaz. Se o projeto de lei não trouxer, então, quando que o prazo de vigência, a gente vai se recorrer
ao artigo 1º da Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro. Eu acredito, não sei se os vereadores já prestaram atenção, mas lá no finalzinho do projeto de lei tem um artigo, né, doutor, que diz este projeto entrará em vigência na data da sua publicação. Então, quando publica, já está em vigência. Alguns, e a gente já realizou projetos assim, terá vigência daqui no dia 1º de fevereiro de 2022, 2023. Então, realizando, então, um prazo para que, então, tenha vigência, então, dentro da cidade. Na Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro, lá no artigo 1º, ele fala que, salvo disposição em contrária, que é justamente essa que eu trouxe, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, se no projeto não falar nada sobre a vigência, em regra, ela vai ter vigência 45 dias após de oficialmente publicada. Doutor, quer trazer alguma questão ou podemos passar? Então, quem tiver ficado interessado, nas aulas que nós gravamos sobre a Lei Complementar 95, a gente detalhou sobre a cláusula de vigência. Como muito bem disse a senhora, a regra geral é que, ao final da lei, depois que ela é aprovada, a gente vai encontrar lá que esta lei entra em vigor na data de X e, não havendo um parâmetro, a doutora já trouxe a solução. Obrigado, doutora. Doutor, agora a gente começa um novo tópico, que se chama o Processo Legislativo Especial, que fala sobre as leis orçamentárias, a emenda à lei orgânica, a alteração do regimento interno. O doutor entende que é viável dar continuidade ou vamos encerrar aqui e abrir para os debates? Eu penso que a gente pode encerrar aqui e na próxima semana a gente dá continuidade. O que a senhora pensa? Por mim tá ok. Podemos abrir e tirar as dúvidas deles, então. Então, pessoal, para quem acompanhou a gravação, muito obrigado. Já se preparem para assistir a próxima. Nós vamos encerrar aqui o ao vivo e vamos abrir para as perguntas dos colegas. Só um instante, por gentileza, e obrigado.